JC Repórter. Conexão com o povo. Entrevistas, bate-papo, dicas de saúde, esportes, cultura e as principais notícias de São Felipe, do Recôncavo, da Bahia, do Brasil e do mundo. Programa JC Repórter. Conexão com o povo. Meio-dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM. São pontualmente 12 horas e 34 minutos, 12h34. Como falei aqui na abertura, né, do apoio para a nossa vinheta aqui, né? Já está aqui nos estúdios o professor Silvio Ricardo, secretário municipal de Educação, e falando com a gente aí sobre as ações da semana, nosso bate-papo aqui, né, semanal, todas as quintas-feiras, como sempre acontece, aqui no programa da JC Repórter, com o quadro aí A Prefeitura e o Povo, trazendo aí a participação da Secretaria Municipal de Educação. Vamos ouvir. Boa tarde, professor. Boa tarde, JC, ouvinte da São Felipe FM e do bloco JC Repórter. Como sempre, fazer um pequeno relato daquilo que a educação a cada semana vem trabalhando em prol do nosso município, com a participação dos profissionais da área, objetivando sempre uma melhoria referente às nossas atividades educacionais. Antes de conversar aqui, durante essa semana, recebemos aí algumas ligações do pessoal da região, se não me engano, foi do Murrinho, né? Questão do transporte, né? Que o transporte aqui para a cidade estava vindo e que o pessoal estava tendo dificuldade do transporte que ia para o colégio lá de Jorge Novis, né? Em Vila Caraíbe, e aí nos abordava, quando o professor chegar aí e tal, o secretário conversa com ele a respeito da situação e tal. Inclusive, já tem uma conversa prévia com o secretário que estava para resolver, conseguiu resolver essa situação, professor? Foi bom até você tocar nesse assunto, porque existe uma polêmica, inclusive isso já foi até levado ao conhecimento do senhor prefeito, sobre as condições precárias da estrada. Quando você chega no Paudalho, aquela região adjacente que você leva para o Morrinho ali, você encontra uma série de crateras. Inclusive ontem pela manhã, o vereador Nelsinho também esteve lá, fazendo reclames daquela situação. E para complementar, nós estivemos ontem à noite, eu fui fazer uma visita à escola da EJA, aliás, quero mandar até um abraço aqui aos alunos lá, que estão frequentando a escola, Ana Luzia, Dona Maria, o professor Luan, e os demais alunos que frequentam aquela escola, e num bate-papo, nós nos até sensibilizamos com a situação, porque realmente é uma situação um pouco drástica. E, por conseguinte, houve um pequeno atrito entre um pai de aluno e o motorista da Topic. Mas hoje, segundo as informações que eu tive com a diretora da Escola da Vila Caraíbe, a Fábia Machado, ela me disse que ele já foi fazer o roteiro dele. Inclusive, eu tinha até me comprometido ontem à noite com a mãe dos alunos que realmente ele iria fazer esse roteiro hoje. É o que acontece, como eu já falei aqui algumas vezes, a estrada necessita de cuidados especiais. É como se você estivesse andando num caminho de roça, até chegar à ladeira do Morrinho, que o próprio motorista, o senhor Benedito, tinha solicitado que colocasse ao menos 2 caçambas de cascalho, porque existem inúmeras crateras até você chegar na localidade do Morrinho. E, logicamente, isso dificulta um carro pequeno, carregando crianças, Outro carro que traz é um micro-ônibus, são alunos maiores, mas os pequenos se sentem um pouco martirizados. Mas nós esperamos, eu quero tomar uma vez sempre, na humildade, pedir desculpas por esse incidente, mas que nós estamos resolvendo. E já é conhecimento do senhor prefeito essa situação, como também uma preocupação do vereador Nelsinho. Mas hoje o carro já foi, e numa conversa, num bate-papo, eu fui informado que tem um certo trecho, quando você sai do Paudalho em direção ao Morrinho, é como se fosse uma cerca de um lado e uma cerca do outro. E segundo informações, diz que tem um morador lá que não quer nem que a máquina passe. Então é uma situação um pouco que às vezes pode até necessitar da presença, da intervenção da justiça, que é um caminho estreito e que
pela minha visão, acho que não dá nem para passar a máquina para resolver aquele problema. Mas eu espero que tudo se resolva. Hoje o carro já rodou, graças a Deus, não está chovendo, e eu espero que isso diminua. Então, os moradores lá, que tem as crianças que estão na Vila Caraíbe, podem ficar despreocupados, que o transporte vai continuar e esses problemas irão minorar. Inclusive, foi uma garantia que eu fiz para a mãe dos alunos, em que o pai esteve envolvido nessa falta de diálogo, mas que tudo possa resolver bem. Não só lá na localidade do Morrinho, que foi o grande precalço dessa semana, como também nas demais localidades. É interessante que qualquer problema dirijam-se à secretaria, podem entrar em contato comigo, que logicamente eu vou procurar os envolvidos para que nós busquemos no menor tempo possível resolver essas questões. São pontualmente 12 horas e 40 minutos, por mais um minutinho aqui na nossa programação, 12h40. Falar a questão em situação, como é que está a questão a situação aí dos dados do censo, professor? Nós estamos recebendo, através de um ofício do Instituto Nacional de Pesquisa, sobre os primeiros levantamentos do censo, né? Nós vamos fazer uma avaliação com os diretores, inclusive hoje de manhã, já conversando com o Genilson Braz, que é o coordenador do censo, que ele entrasse em contato com as escolas, reavaliando se houve matrícula de algum aluno novo, principalmente alunos da EJA, que ontem na noite que nós estivemos com a coordenadora Celina, nós estivemos nas Tabocas, nós estivemos no Morrinho e nós estivemos em São José dos Pilões, visitando as salas e, consequentemente, até notamos que existe alguns alunos que foram inclusos mesmo depois do censo. Então, esses alunos reclamam que estudaram há anos anteriores, mas que não tiveram uma evolução gradativa. Mas para que nós possamos incluí-los nesse novo censo, é necessário que eles façam uma declaração do próprio punho, dizendo que foram matriculados, mas não obtiveram o crescimento necessário em relação ao conhecimento. Então, foi passado para os diretores. Na próxima semana nós vamos fazer uma pesquisa de cada escola, se houve algum incremento de algum aluno, principalmente, é bom lembrar, da educação de jovens adultos. Somente da EJA, à noite, é que sempre existe esse intercâmbio. Aluno chega, aluno sai, para que nós possamos fazer a inclusão no censo. Como também crianças com 2 anos na escola infantil, que vão completando 2 anos, mesmo depois do censo, e nós vamos abrindo espaço desde quando temos condições para isso. Então, esses alunos ainda podem ser inclusos até o final do mês no censo escolar, para que eles possam definir o nosso mapa. Então, essa divulgação da carta que vem através do Instituto Nacional de Pesquisa, isso fortalece ainda mais essa nossa vontade referente à questão do censo. Inclusive, ontem nós tivemos uma conversa com o prefeito, na qual nós mostramos os dados relativos, que ele fez uma solicitação para fazer uma avaliação de 2005 até 2019, para que pudesse observar esse quantitativo de alunos. E houve um decréscimo de alunos em 2012, 2013, 2014, 2015. No entanto, esse decréscimo de alunos na faixa etária do fundamental foram incrementados com alunos da educação de jovens adultos, da EJA à noite. Então, essa tendência de diminuição, ela é uma coisa crucial. Nós discutimos juntamente com a nova secretária de administração, com a procuradora do município, essa nossa preocupação referente a isso, que hoje parece assim uma tendência natural de a cada ano nós tenhamos essa diminuição. E isso nos deixa muito preocupados quando nós começamos a discutir a questão da minuta do plano de carreiras, referente a essa situação, a dependência do aluno, e que nós temos que buscar um meio necessário para que isso possa minimizar os problemas
futuro. Então, o censo está sendo reavaliado, logicamente, como esse novo aluno que eu acabei de dizer, e vamos aguardar o que é que nós temos para acrescentá-lo referente a mais 2019. O senhor cita a questão da minuta, né, do plano de carreira do profissional de educação, inclusive na última semana, essa semana, agora terça-feira, acompanhei parte da reunião de discussão. Como é que está a questão do diálogo? Após esse momento, você teve algum diálogo com a PLB, professor? Não, eu sempre estive aberto à discussão, apesar disso, né, que eu sou muito taxativo na minha fala quando a gente se coloca aquilo e a gente não abre mão de alguns pontos referente a isso. E hoje de manhã eu tornava a conversar isso com o prefeito sobre a situação, né? Ele procurando saber que tipo de contribuição a gente poderia dar para amenizar isso, que ele já teve um diálogo à parte, ele está se inteirando de toda a situação, está tendo uma conversa à parte com os membros das diretorias para ter conhecimento daquilo que pode ser minimizado. Principalmente quando eu dizia a ele a questão dos professores que já estão na época de aposentadoria, mas que estão esperando uma melhoria referente à sua formação profissional. E eu parei assim, o meu pensamento no momento seria que nós pudéssemos fazer essa mudança de nível. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós tenhamos um estudo do impacto financeiro, de onde tirar esse dinheiro para suprir essas necessidades, já que nós só podemos fazer através do Fundeb. E é esse nosso questionamento. Então, alguns aqueles professores que já estão no tempo de aposentar, já estão com 35 anos, 36, 37 anos, que aguardam essa melhoria, é uma coisa que vai ter um impacto maior. Porque quando você aumenta o salário base, é como se fosse um jogo de dominó. Tudo tem aquele reajuste, principalmente quando tocante à questão da qualificação profissional, que é um assunto que eles têm que entender bastante, porque hoje não é possível que nós façamos a alteração de um professor que fez a pós-graduação, especialização em uma determinada área e ele receba 35%. A gente não tem lastro financeiro para manter isso. Então, a discussão desse novo plano é uma diminuição desse percentual para aqueles professores que forem agraciados de acordo com atendendo os trâmites legais, for agraciado com a sua qualificação profissional. Que o índice seja menor, como está mostrando esse novo plano. É um índice menor para que nós possamos analisar da forma que esse pagamento pode ser feito. Não no montante de 35%. Eu estava dizendo ao prefeito, ele me perguntando, professor, tem condições da gente fazer esse pagamento? Eu disse, condições nós não temos. É uma necessidade de dar uma resposta, sim. Agora que seja analisado o percentual de acordo com a nossa condição financeira. É o que acontece hoje com a regência, uma regência de classe, é 20%. E a regência de classe, o professor só tem direito quando ele está em efetiva sala de aula. Ele saiu da sala de aula, ele perde direito, como o próprio nome diz, regência de classe. E na nossa nova proposta é que esse percentual de 20% ele caia para 5%, que é aqueles professores que estão na docência, não tem um lastro para que nós possamos pagar esse percentual de 20%. Então, 5% seria o momento ideal para que isso viesse acontecer. Porque quando às vezes nós nos reunimos, conversamos com outros municípios, o nosso percentual é bastante elevado em relação à questão de outros municípios. Por exemplo, nós conversávamos na semana retrasada, numa reunião que nós tivemos em Salvador, com a coordenadora da cidade de Camaçari, e falávamos sobre a questão da qualificação da pós-graduação. E ela dizia que em Camaçari o máximo que se paga lá é 9%.
E, logicamente, nosso plano aqui antigo que nós estamos discutindo é 35%. Então, existe uma diferença absurda de 26% numa cidade, Camaçari, que tem um potencial econômico melhor do que em relação ao município de São Felipe. São aqueles pontos que precisam ser analisados, não é num todo, aqueles pontos que precisam ser analisados para que se chegue a uma conclusão. E como se diz, alguns pontos que estão na minuta, no novo plano, logicamente pode ser passível até de mudança, de alteração. Mas para isso é importante que seja discutido. Por exemplo, eu trouxe até aqui uns itens que vem aqui apontando aqui no plano, na questão de adicional de tempo de serviço, a questão de quinquênio, a questão de licença. São pontos que podem ser discutidos, que está na lei do servidor municipal, incluso dentro do plano de cargo de salários do magistério. Como nós queremos adequá-lo à nossa realidade financeira, à nossa realidade econômica, ao nosso momento atual, é importante que esses pontos, onde haja um grande incremento de valores, sejam devidamente estudados. Como acontece que também aqui na nova minuta existe uma tendência para a avaliação de desempenho. Não é simplesmente você ter aquele período que você está sujeito a uma mudança funcional. É importante que você demonstre que você está preparado ativamente para aquela alteração. Então está sendo incluso, está sendo discutido, está sendo até um pouco achado absurdo quando fala da questão da avaliação do desempenho do professor. Ou seja, o que é avaliar? O que é o desempenho? Para você dar ênfase que você realmente está se atualizando, que você está procurando fazer um trabalho por excelência e, consequentemente, você está ganhando a credibilidade da sociedade. Quando você recebe esse crédito, o que acontece? Acontece que você realmente se qualificou, você está com bom desempenho e a comunidade vai abraçá-lo naquele papel que você executa. Às vezes nós só pensamos na parte financeira, mas é necessário também dizer qual é a recíproca que nós temos em relação ao nosso trabalho enquanto professor, em nosso trabalho enquanto incentivador na formação do conhecimento das crianças. Então é uma coisa que, do meu ponto de vista, o prefeito está preocupado com essa situação. Logicamente, ele quer buscar um denominador comum. Ele, como o integrante agora do Poder Executivo, se colocou à frente dessa discussão, principalmente com professores, com o sindicato, sabendo-se de antemão que muitos professores sabem dessa realidade, agora que eles também contribuam para que isso possa favorecer em muito esse tipo de conversa. Porque se fosse uma coisa estranha, não. É uma coisa que grande parte deles sabe da necessidade. Eu sei que quando existe uma influência econômica, que todo mundo fica retraído em relação a isso, mas a gente precisa pensar no futuro. E pensar no futuro é estar preparado, que cada final de mês você tenha o seu salário em contas, né? Então, é esse estudo que seja bem alinhavado, como eu conversei hoje com o prefeito, o prefeito e a nova secretária de administração, sempre exemplificando, sempre mostrando essa necessidade da questão de como isso deve ser alinhado e como isso deve ser discutido. Ele colocando sempre à frente para que os pontos possam ser analisados, cada qual não haja um desgaste referente a isso, para que nós possamos dar continuidade a esse plano, que claro que quando chegar na Câmara para ser aprovado, ou para ser discutido na Câmara, eles estejam cientes do papel que cada um deve exercer
como representante do povo e também em prol de benefício do município. Esse trâmite de discussão, de diálogo que está aí, dentro desse trâmite, tem algum prazo determinado que possa estar se encaminhando esse projeto para a Câmara, professor? JC, isso a gente tem que ser rápido. Como houve uma demora no passamento dessas informações para a PLB Sindicato, o prazo termina hoje, 5 de setembro. Como houve esse atraso, logicamente não se tem mais 15 a 20 dias para que essa discussão possa florescer, como ontem mesmo eu acabei de dizer aqui, o prefeito já teve esse encontro separado com os professores depois da reunião da terça-feira, já buscando os meios necessários à disposição para que se pudesse encontrar já um encaminhamento disso, né? Para isso não ser sendo empurrado e futuramente nós vamos chegar em 2020 sem uma solução, que é um problema que já foi questionado desde 2018, que é a abertura desse leque feito em 2018. Inclusive ele buscando informações sobre, alguns chamam CET, outros chamam SET, que é o que é condição especial de trabalho. São aqueles profissionais que têm uma dedicação extrema e que isso é passível do Poder Executivo. Ou, em outras palavras, o CET, que se diz uma gratificação que você dá por aquele trabalho que você vem desempenhando. E nós estamos fazendo levantamento porque já existe há algum tempo que alguns professores, regentes, recebem CET. Então isso também está sendo discutido com a procuradora do município, professores que já têm 8, 9, 10 anos que recebem CET, que é como se diz, é uma disponibilidade que vem do executivo, que também possa ser analisado se realmente há necessidade de que isso permaneça. Então, cada caso e é um estudo também para que o prefeito está se inteirando, buscando os meios, analisando a situação da folha de pagamento da educação, para que possamos minimizar o máximo possível. Outro assunto também que está sendo analisado pelo prefeito, também está dentro da minuta, é a questão do enquadramento, Existe uma normativa referente a isso, não sei nem se eu coloquei esses números aqui, acho que eu não trouxe não, referente ao número de professores que são agraciados pelo enquadramento. Então está sendo feita uma análise através da documentação do professor, buscando se está tudo de acordo com a lei determina e, logicamente, existe alguma distorção da questão desses enquadramentos, Eu estou fazendo essa própria pesquisa para que eu tenha uma base daquilo que foi feito com uma análise através da COPEA, que é a comissão de processual de vantagem para o professor. Posso fazer essa análise, saber de estar de acordo com aquilo que o próprio plano determina de como ela deve atuar nessa relação, Se aqueles enquadramentos que aconteceram de 2008 para cá seguiu tudo aquilo que a lei determina. Então, uma análise que é feita de forma processual, uma análise que é feita de acordo com aquilo que as escolas apresentaram, para que também se tenha um parecer, já que é um impedimento que se encontra na justiça. Então a gente está sempre tentando conciliar o que é correto, o que é certo e aquilo que a gente poderá manter em relação à questão do professor. Então não é uma imposição, é uma necessidade pela qual o momento exige que nós façamos isso. Porque não é uma história nova,
é uma história que já vinha acontecendo, mas é importante que alguém tome uma posição. E, infelizmente, está cabendo a nossa pessoa tomar essa posição para que no futuro nós tenhamos mais tranquilidade e o próprio professor, o profissional, ele tenha mais segurança naquilo que ele está exercendo, sem querer prejudicar ninguém, sem querer perseguir ninguém, sem querer. Apenas uma necessidade, e para isso, que o prefeito agora está tomando conhecimento, está tomando base para que ele possa discutir e, logicamente, recebendo a orientação jurídica para tal ato. São pontualmente 12 horas e 59 minutos, 12 e 59. Como já é, né, costumeiro aí, essa ação do parte do secretário, essa visita, né, da secretaria aí, às escolas. Como é que tem dado esse andamento? Vocês que teve na comunidade do Murrinho visitando aí o pessoal do Oeste, também discutindo com a comunidade. Outras comunidades também tiveram aí, né? Realmente nós estamos sempre fazendo essas visitas com o objetivo de conhecer. Na semana passada nós tivemos, juntamente na sexta-feira, com a coordenação pedagógica do infantil, do fundamental, estivemos na escola do Barlavento. Estivemos lá à tarde acompanhando o trabalho das regentes, como também conversando com os alunos, né? Já que alguns alunos próximo ano estarão já sexta série e nós temos por necessidade conhecermos as dificuldades, conhecermos os avanços, para que possamos discutir uma melhoria nesse trabalho. E também nós tivemos à noite para conversar com os alunos da EJA, já que à noite nós temos o Fundamental 2 da EJA lá, e nós levamos a professora de inglês, que é o horário da aula dela. Tem aula de inglês e aula de história, cultura afrocultural. Então, com esse objetivo de fortalecer esse vínculo, nós observamos que há sempre um crescimento dos alunos, já que lá nós não temos Fundamental 1, temos 6ª, 7ª, 8ª e 9ª série, né? À noite lá, com o objetivo de que esse pessoal, por ter já, digamos, uma idade mais avançada, não se encontrar naquela disposição de vir para a sede, mesmo com o transporte. Então, nós fazemos essa visita, nós fortalecemos esse vínculo com o objetivo. Então, não basta estar secretário, não basta estar coordenador, mas temos que participar. E participar, a gente observa a felicidade da comunidade em saber que a secretaria está acompanhando esse trabalho. Como agora à tarde mesmo já está programado que a coordenadora, a diretora, estarão fazendo uma visita na escola Abílio Peixoto, lá na localidade do Araçás. Foi programado, eles estarão lá fazendo essa visita com o objetivo de fortalecer esse vínculo entre a comunidade e entre a educação, seus professores com seus servidores. São pontualmente 13 horas e 2 minutos, 13 e 2. Amanhã temos aí a antecipação da feira, né, para amanhã aqui na cidade de São Felipe, feriado de sábado. Como é que fica a secção da logística da Secretaria de Educação, professor? Olha, JC, a questão tive até antes de tomar uma posição, até comentava com o prefeito, né? Porque para a educação nós vamos funcionar normalmente. Amanhã, apesar de ser uma sexta a sábado, mas dentro do nosso calendário, nós estamos encerrando o 3º trimestre e encerra no dia 6, que é amanhã. Então as escolas estão fazendo avaliação, já que na terça-feira também pela manhã, tendo em vista a reunião do sindicato, não houve atividades, houve à tarde. Em algumas escolas houve à tarde atividades, que eu pedi que os diretores me mandassem um relatório daqueles que frequentaram à tarde. Então amanhã foi comunicado a todas as escolas que amanhã oficialmente nós teremos atividades nas nossas unidades escolares. E aqui conclamamos que os pais mandem seus filhos, que amanhã as escolas estarão funcionando, inclusive o transporte escolar também estará completando nos 3 turnos, né? Porque o feriado é sábado, né? Dia 7, mas já amanhã vai ser um dia
normal. Esperamos que os pais entendam a nossa posição e as crianças possam comparecer à aula para que nós demos continuidade ao nosso calendário 2019, que é um dia sem aula, esse dia tem que ser pago. E a gente perguntava assim, a aula termina em novembro? Não, a aula termina no dia 23 de dezembro. Esse ano, 23 de dezembro, para a gente possa cumprir o calendário. Como teve alguns dias de paralisação, logicamente nós vamos incluir esses dias no calendário para que nós possamos completar aquilo que determina a legislação, que são os 200 dias letivos. Então, infelizmente, nós temos que, como a gente diz, não perder nenhum espaço em relação à questão de não ter a frequência do aluno, que a frequência do aluno é que computa geralmente como dia letivo. Então, avisando aqui, aproveitando que amanhã já em todo o nosso município será um dia normal de atividades em sala de aula. E também aproveitando para dizer que sábado, 7 de setembro, como sempre, a educação está convidando todos os servidores municipais, comissionados, função gratificada, contratados, sábados, às 8 horas nós teremos no Paço Municipal o hasteamento do nosso pavilhão, demonstrando assim o nosso civismo. E logo após nós teremos, os servidores da educação terão uma roda de conversa com o novo prefeito Antônio Jorge Macedo. Então, depois do hasteamento, 9 horas, nós estaremos nos reunindo no salão da prefeitura, no salão 9 da prefeitura, e é o momento para que todos os servidores da educação, todos os comissionados, tenham essa conversa com o prefeito, na qual ele se apresente e possa também até expor de que forma ele quer conduzir as suas atividades. Então, lembrando que amanhã, dia 7, ponto facultativo para a prefeitura, mas a educação, infelizmente, tem que cumprir com a sua obrigação. Então, as escolas funcionando, o transporte escolar rodando, a merenda escolar, e que os pais também participem desse momento de integração em prol de uma educação mais consistente. São pontualmente 13 horas e 6 minutos, 13 e 6. Agradecer a participação do professor Silva aqui com a gente de hoje. Deixar nosso microfone à disposição, se o álcool ainda abordou, querer acrescentar, professor, fique à vontade. Referente, a gente está sempre alguma coisa acrescentada, a desenrolar que aconteça nessa semana. Terça-feira mesmo vai ter uma reunião em Santo Antônio relacionada ao PDDE. Logicamente, nós traremos as informações e sempre colocando em prática alguns pontos do novo plano de cargo de salário. É importante que as pessoas entendam qual o papel da secretaria referente a isso. Claro que seguindo, basicamente, as orientações do prefeito. Enquanto secretário, a gente sempre está de acordo com aquilo que o prefeito nos repassa, para que nós não venhamos sair daquele tom que caracteriza esse bom entendimento e esse bom trabalho. No mais, sempre agradecendo o horário, e que Deus abençoe a todos e um feliz feriado. Muito bem, a participação do professor Silvio Ricardo de hoje, secretário de Educação, falando aqui com a gente sobre as ações aí, da educação municipal durante essa semana. Vamos aqui no nosso prefixo rapidinho, já voltamos aí com mais participação da nossa programação do dia de hoje.